Boa tarde, queridos irmãos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, então, convidamos a todos que fechemos nossos olhos suavemente, começando assim harmonizar a nossa mente no preparo para a palestra que hoje vamos ter na palavra da nossa querida irmã Isabel sobre o tema Espaço Geológico da Terra. Como todos são importantes e alguns até do nosso conhecimento, mas é importante que lembremos precisamos ouvir, porque é um pouquinho por dia que realizamos a mudança através do nosso querer. Desta forma, como gosto de também repetir, felizes estamos, porque aqui nos encontramos e podemos mais uma vez lembrar dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Obrigada, queridos irmãos, muito obrigada por este momento. Que assim seja. Então, boa tarde a todos novamente, que alegria nós estarmos aqui na nossa casa de oração. E anteriormente, não é? Estava tocando uma música suave. Então, como é importante a música na nossa vida, não é? Essa música suave que nos eleva, nos traz paz, nos traz tranquilidade, nos faz despertar. Por isso que a gente também tem que escolher o que ouve, porque ela pode fazer o contrário, não é? Nos irritar, nos perturbar, nos magoar. E quando a gente começa a perceber o conhecimento ele nos desperta, não é? A verdade vem, nos clareia, nos tira às vezes aquelas nuvens, aquelas incertezas, às vezes as dúvidas, não é? O porquê que eu existo, quem eu sou, para onde eu vou. Então a doutrina espírita, ela é toda baseada nos ensinos dos espíritos. E Allan Kardec, não é? Que era um cientista também, um pedagogo, ele usava método em tudo que ele fazia. Ele fazia aquele método para verificar se as informações que ele recebia eram verdadeiras. Tanto é que a doutrina espírita foi codificada por ele, é o ensino dos espíritos. Mas ele, para poder escrever, não é, que a base da doutrina espírita são 5 livros, ele fez muitas perguntas a muitos espíritos para confirmar se eram as mesmas respostas. E aí ele foi recebendo, verificando através do método científico e comprovava realmente tudo aquilo que ele recebia. O primeiro livro, então, ele escreveu lá na França em 1857, que foi o Livro dos Espíritos, que diz que esse livro veio naquele momento certo. Depois foi ficando conhecido, foi amadurecendo aquele conhecimento. Aí veio depois, em 1861, o Livro dos Médiuns, para explicar como é que era aquela relação, então, que muitas pessoas, não é, que são médiuns, todos nós somos médiuns, não é? Nós temos aquela ligação com a espiritualidade. Uns são mais ostensivos, quer dizer que percebem mais, e outros menos. Então o Livro dos Médiuns vem para explicar, para classificar
para dizer como é a relação nossa, aqui enquanto matéria, com esse mundo espiritual, com essa comunicação com os espíritos. Depois, então, em 1864, ele fez todo o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos na doutrina espírita. Ele fez, então, foi analisando todas as passagens, foi clareando para a gente entender melhor o que era aquela fala de Jesus. Então, o nosso Evangelho, ele é um Evangelho que vem clarear tudo o que Jesus explicou nesse Evangelho de amor. Depois, em 1865, ele escreveu O Céu e o Inferno, e em 1868 ele escreveu o livro que se chama A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E aí, então, veio nessa época, porque a sociedade já estava preparada para receber essas informações que, então, antes, não é? Que Gênese no latim quer dizer início, não é? Uma criação, uma origem. E todos nós, não é? Temos muito conhecimento de como foi a Gênese através dos livros religiosos, não é? Que dizia como era a criação do mundo, que foi feita, não é? Que Moisés lá foi feita nos 6 dias, não é? Ele classificava dessa maneira. E com o passar dos séculos, vinha essa história mais mitológica. E aí Kardec, na Gênese, com o advento da geologia, que estuda o solo, ele começou então a poder falar de maneira mais clara que a Terra não era uma terra mítica, que alguém foi lá num dia, criou uma coisa, no outro dia, não é? Criou primeiro os mares, depois os animais. Não, ele foi falando com o surgimento da geologia, que ele era científico, daí tinha as comprovações que a Terra, ela tem milhões de anos. E através, não é, que em 1867 surgiu a geologia, que antes não existia. Como é que você ia comprovar isso? De dizer que então a Terra tem muitos milhões de anos, que através do estudo dos solos foi se percebendo que cada camada do solo tinha algo ali que já existiu antes, não é? O fogo deixou marcas do fogo, a água deixava marcas da água. Depois, então, com a descoberta dos fósseis, quantos de nós já sabemos que até aqui no Brasil, pelas escavações, não é, foi encontrado, não é, fósseis de animais, fósseis de vegetais, que têm muitos milhões de anos. Como que existiram? Existiram porque então a Terra, que começou como um desprendimento do Sol, se criou uma nebulosa muito grande, e ela foi passando por vários períodos, não é? Antes era só gasosa, porque o centro dela era muito quente. Depois ela foi, com o passar dos séculos, ela foi resfriando. Então foi se criando o solo, que tinha muitos minerais, ferros, ácidos. Foi se então solidificando, foi se formando a terra. Foi depois, como ainda era muito incandescente, não é? Que era aquele fogo, as erupções formaram montanhas e a Terra foi se transformando. Então, através da geologia, o Kardec veio e disse, e pôde então, através da Gênese, que é um livro assim bem científico, quem até gostar pode ler, tem vários capítulos em que ele faz essa relação desde o início, quando foi lá, que era aquela massa, não é? Um planeta, mas era uma massa disforme e foi se transformando. Então nos diz assim, que a Gênese se tornou um marco, pois é uma obra para tirar todo o misticismo que porventura poderia existir sobre a doutrina e apresentá-la como uma ciência experimental e aberta e a ser complementada com as futuras descobertas científicas. Kardec sempre se preocupou com a ciência. Todos os fenômenos que ele explica e que ele fala, sempre amparado pela ciência. E antes nós sabemos que a religião dominava o mundo e não aceitava a ciência.
quando Galileu, não é, lá na Idade Média, descobriu o telescópio, ele começou a perceber e a desenvolver a astronomia. Mas ele também teve que ir se comportando meio como os meios, não é? Que a religião dominava, ele teve que se comportar meio próximo e ele trazia aquilo novo e as pessoas diziam, não, isso não é verdade. Mas na evolução dos tempos, a ciência foi se formando, vieram ao nosso planeta espíritos mais sábios. Como entender Leonardo da Vinci na Idade Média, um gênio? Como alguém nasce gênio? Nasce gênio porque ele já viveu muitas vidas. Ele era escultor, ele era arquiteto, ele era pintor. Então Deus manda, não é, sempre emissários para ajudar o nosso orbe terrestre se desenvolver. Então na Gênese o Kardec vem mostrando, né, através do estudo da geologia, por isso que ele fala o esboço geológico da Terra. Ele veio explicando como se deu essa formação, para nós percebermos que muitas vezes as lendas, não é? Essas lendas muitas vezes é um conhecimento passado de boca a boca, mas o fundo de verdade onde está? A ciência veio, não é? Como a geologia, uma ciência que estuda o solo. Então imaginemos lá em 1860, a geologia estava começando. Ela conseguia só perfurar o solo até uma certa profundidade. Então depois foi evoluindo mais, tanto é que agora as perfurações passam até de quilômetros de profundidade e a ciência consegue comprovar os milhões de anos que existe a Terra. E a Terra veio evoluindo, se transformando, tudo desde o seu início. Ainda a gente percebe como que tem vulcões, porque o centro da Terra ele é uma ebulição constante, né? Ele é um fogo. Tanto que na Grécia, eu acho que muitos viram, né, que tem um vulcão que está em erupção, mas esse vulcão sabe lá quantos milhões de anos tem. Então essa Gênese, ela nos esclarece todos esses períodos. E Kardec, ele estudou à luz da razão e veio nos esclarecer que não existe o mítico, não é? Não existe as lendas. Quando a gente busca o conhecimento na nossa vida, vem para nos dar certeza de muitas dúvidas que nós temos. Se nós nos mantermos junto com a grande massa, sem querer desenvolver em cada um de nós nossas potencialidades, nós ficamos muitas vezes estagnados. Por isso que a doutrina espírita ela veio clarear as nossas relações com o mundo espiritual, que nós somos uma matéria, mas temos uma ligação com o divino, e que nós estamos aqui num processo constante de evolução, como a Terra evoluiu. E ele também nos diz, sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. A gênese, a história da criação do mundo, ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a ela, diz Kardec, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar-se a erguer a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Sim, por quantos e quantos séculos a humanidade ainda ficou presa em dogmas que faziam um obscurantismo sobre as relações da nossa criação. Mas Deus nessa época, por quê? Porque aí começou a ciência a despertar, a se ficar afastada da religião, e aí começou cada vez mais o homem se desenvolver, as inteligências se multiplicaram no plano Terra, e aí de lá para cá, não é? Houve a Revolução Industrial e o mundo se expandiu muito. E quem que está, queridos irmãos, atrás de toda essa construção estelar que é o nosso planeta? É Jesus. Num livro maravilhoso chamado A Caminho da Luz, é de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse livro é encantador, quem
puder ler, ter na nossa biblioteca tem, na livraria tem para ler. Ele conta toda a evolução do orbe, desde o princípio, desde a criação da Terra, passando por diversos povos, passando lá pelos egípcios, pelos gregos, pela Idade Média, até chegar aqui próximo de nós. Então ali ele conta toda a evolução, conta as relações da evolução. E aí, na Gênese planetária, temos Jesus. Sim, Jesus é o governador da Terra. Ele é um espírito crístico, juntamente com outros espíritos crísticos, receberam as instruções de Deus para criar o nosso planeta. E aí, esses emissários divinos diz como se você tirasse um pedacinho do Sol e criasse esse planeta. Por isso que ele era efervescente, cheio de metais, porque ele era muito quente. E Jesus comandou toda a criação da Terra, acompanhou a evolução nesses milhões de anos que a gente parece, como que pode, não é? Mas pode, pelas pesquisas que a ciência nos mostrou, queridos irmãos, que para nós termos esta forma humana, começou lá há milhões de anos atrás, através dessa formação, mas que é acompanhada pelos espíritos crísticos e por Jesus, com o seu governador planetário. E nós fomos evoluindo, passamos lá daquela primeira serzinho na água, foi se transformando, depois veio os homens hominídeos, fomos indo, evoluindo, até que depois esse planeta começou a receber espíritos de outros planetas, porque o sistema solar é imenso, nós somos apenas, como diríamos, um grãozinho de areia. Existem muitos mais planetas, outras civilizações em outros planetas. E a nossa Terra começou a receber os espíritos de outras galáxias que não conseguiram evoluir, evoluíram muito materialmente, mas não evoluíram moralmente. Então esses espíritos foram, como se diz, degradados do planeta que estavam e vieram renascer aqui na Terra, depois da Terra ter passado por toda essa formação, e aí começou-se a civilização e eles vieram na Terra para evoluir. Evoluir em que sentido? Moral, como a civilização egípcia. Quanto conhecimento, como dizer aquele povo que sabia de medicina, de astronomia, de construção, e esse ficou um prazo aqui, um tempo aqui na Terra e depois sumiu por completo, porque se diz que esses irmãos egípcios vieram para aprender o lado moral, para despertar. E qual é o lado moral? O Evangelho abençoado de Jesus, que diz que ele se aproximou da Terra em duas ocasiões. Primeiro para a formação e depois Jesus veio pessoalmente dar o exemplo do seu Evangelho de amor, bondade e ternura, que mudou as datas, não é? A data do mundo é antes de Jesus e depois de Jesus. Como alguém pode fazer essa transformação? Como alguém pode não acreditar no Evangelho de Jesus? Como alguém pode desdenhar do Evangelho de Jesus? O único que se sabe na história que modificou as datas da história. Então, queridos irmãos, na criação desse planeta maravilhoso e que nós estamos encarnados aqui, Jesus foi o primeiro. E o que ele pede no Evangelho, que a gente às vezes vai precisar de muitas encarnações: amor, tolerância, compreensão, bondade, respeito ao outro, fraternidade. Esse é o Evangelho tão redentor que muitos ainda, não é, tentam destruir, tentam camuflar, porque são coisas tão simples para a gente nos mudar. E Jesus nos ama tanto, ama toda essa terra e que ele nos aguarda às vezes nesta encarnação, numa outra, para que nós possamos despertar para a nossa melhor espiritual, porque nós, através da história, já temos comprovados quantos povos vieram,
se destruíram. Os romanos, sabemos, não é? Pela ganância, pelo ódio se destruíram. Quantos outros povos beligerantes se destruíram? E nós sabemos de quê? De Jesus, que esteve aqui, só falou de amor, bondade, ternura. Quiseram, né? Tentaram. Ele ficou tão pouco tempo junto de nós. Mas o Evangelho Redentor dele permanece na nossa mente, permanece tão vivo. E que ele nos ama tanto, queridos irmãos, fez a terra, espera que nós possamos a cada dia melhorar. E quando às vezes a gente se diz, poxa vida, não consigo melhorar, nossa, não consigo. Aí que a gente deve ouvir uma música que nos eleve o pensamento. Não essas músicas degradantes que toda hora não se pode mais nem ter rádio. Mas nós termos lá no nosso lar, no nosso trabalho, cultivar uma música agradável, que nos eleve o pensamento, vai nos elevar. E nesse momento, queridos irmãos, façamos nossas preces a Jesus, pedindo amparo, pedindo que traga boas ideias para o nosso pensamento, pedindo que Jesus abençoe nossa família. Vamos ser ouvidos e no momento certo vamos receber, porque Jesus também deixou muitos missionários, que são nossos anjos guardiães, a nos ajudar. Então, se temos amparo, se temos como melhorar, quando nós dissermos, não é, poxa vida, eu não melhoro, não vamos mais dizer. Vamos dizer, Jesus, eu quero sim seguir teus passos dessa evolução. E aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a ser tolerante, aprender a fazer aquele trabalho que às vezes a gente não gosta, mas aquele trabalho vai nos modificar. É como o conhecimento, como a Gênese, quando Kardec escreveu. Foi como tirasse um manto sobre os olhos e as pessoas perceberem, não é? Que tudo vai progredindo aos poucos, como nós. Queridos irmãos, então eu agradeço a presença de vocês, convido os médiuns passistas a se posicionarem, porque a nossa casa espírita, ao elevarmos nosso pensamento, ela é preparada já com muitas vibrações benéficas que vão nos fortalecer. Então eu convido a todos a continuarem com o pensamento elevado. E com esse pensamento elevado vamos sintonizando e pedir a Mestre Jesus. Gratidão, querido Jesus, por teu Evangelho abençoado. Gratidão por teus ensinamentos. Gratidão por tu tão humildemente ter vindo à Terra e ter deixado para nós ser o modelo e guia. Jesus, tu sabes, tu conheces, sabe ver o nosso íntimo. Sabes que ainda somos viajantes fracos. Sabe que quantas vezes nós queremos desistir de tantas coisas que nos fazem mal, mas ainda nós nos voltamos a ela. Por isso te pedimos, Jesus, fortalece nosso bom ânimo, para que consigamos nos libertar das paixões que nos ferem, das paixões que nos magoam, das paixões que só nos fazem sofrer. Jesus, te pedimos, dai-nos força, para que nós consigamos ter a boa vontade de começar um dia seguindo o teu Evangelho de amor, de paciência, de tolerância, de bondade, e que diante, Jesus, dessas paixões nebulosas que só dificultam e atrapalham a nossa evolução espiritual, te pedimos, dai-nos lucidez, para que com os olhos de nossa alma, Jesus, possamos vê-las e deixá-las todas de lado. Jesus, te pedimos, abençoe-nos, que nessa jornada terrena nunca nos falte tua presença amiga em nosso lar, dando paz e harmonia. Tua presença amiga, Jesus, em nosso trabalho, para que possamos evoluir através do trabalho também. Jesus, te agradecemos por estar conosco nesta tarde,
nos fortalecendo com esses bálsamos, com esses fluidos que estão sendo derramados sobre todos nós. Que possamos voltar a nossos lares, compartilhar com nossos familiares tudo aquilo que recebemos e te pedimos, Jesus, nos fortaleça hoje e todo sempre, e que assim seja.